voltando ao nosso solucionador e ao nosso método recursivo, okay? Este problema que existia já está corrigido. Vamos pensar novamente aqui o ciclo. Portanto, para cada linha do tabuleiro vamos tentar colocar a nossa rainha. Cada vez que eu entro numa determinada linha da coluna, eu tenho que verificar se eu posso efetivamente colocar lá uma rainha. Ou seja, não estou a colocar e depois testar, estou primeiro a testar para depois ver se eu posso efetivamente fazer a colocação. Então vamos ter aqui uma condição do tipo if, algo do género casa válida para rainha. Eu ainda não sei se eu estou a atuar sobre o tabuleiro ou outro elemento, mas posso assumir que eu vou ter uma função deste género que vai fazer o teste. E então tenho que passar a informação da posição. Neste caso é coluna e linha. Okay. Se for válido, coloco a rainha e avanço. Se não for válido, e isso vai ser a nossa condição aqui, else, vou simplesmente incrementar o valor da linha, passar para a linha, que é equivalente a passar para a linha seguinte. Okay. Que não é mais do que fazer aqui linha mais. Repare que se chegarmos ao fim do ciclo while e não verificarmos nenhuma saída do método daqui com um valor verdadeiro, vai ser retornar o valor falso a indicar que não é possível colocar a rainha na coluna. Até posso reforçar aqui o comentário. Em termos de colocação de rainha, o que é que vamos fazer? Portanto, nós vimos que a casa é válida para receber a rainha, vamos colocar uma rainha no tabuleiro naquela posição. Então eu vou pensar aqui, se calhar, tabuleiro, ponto, coloco a rainha e vou colocar a rainha na casa da coluna e linha. Portanto, passo a coluna e linha e vou colocar lá uma rainha. Não estou a especificar exatamente o que é colocar uma rainha, vou deixar isso como responsabilidade do tabuleiro, estou simplesmente a dizer aonde é que deve ser colocado. Okay. Uma vez colocada a rainha, tenho que avançar para a coluna seguinte, só posso avançar para a coluna seguinte se ela efetivamente existir. Portanto, vou ver aqui if, com uma nova condição if, se o tabuleiro tem mais colunas, e vou eventualmente indicar a coluna atual. Se tiver mais colunas, tento colocar a seguinte. Se não tem mais colunas e tiver colocado a rainha, significa que estou na última coluna. E portanto todo o processamento de colocação de rainha está ok. E podemos retornar um valor que nos indique que todas as rainhas foram colocadas. Ou pelo menos a rainha da coluna atual está corretamente colocada e não há mais nada a fazer. Caso tenhamos mais colunas, temos de tentar colocar a rainha na coluna seguinte. E aqui é que entra o processo de recursividade. Repara que a validade da rainha atual, aquela que foi colocada aqui, depende da correta colocação da seguinte. Portanto, eu vou ter que testar se a rainha seguinte foi bem colocada. E este teste implica também a tentativa de colocar a rainha na coluna seguinte. Portanto, eu vou chamar aqui novamente colocar rainha na coluna, e que neste caso aqui vamos na verdade colocar na coluna seguinte. E até vou-lhe dar esse nome na coluna seguinte. Nós eventualmente podemos fazer aqui um refactoring. Eu para já ainda não estou a referenciar aqui o que é a coluna seguinte, vou apenas trabalhá-lo desta forma. Nós depois vamos acertar aqui esta questão dos parâmetros. Queremos aqui um método legível. Sabemos que, tal como neste caso aqui, se o método colocar rainha na coluna seguinte retornar verdadeiro, significa que a rainha foi bem colocada nessa coluna e em todas as colunas daí para a frente, caso exista. Portanto, se isto retornar verdadeiro, significa que todas as rainhas seguintes estão bem colocadas, a atual também está numa posição perfeitamente válida e podemos sair deste ciclo. Portanto, aqui posso fazer return true. Portanto, posso confirmar que a atual e as seguintes estão bem colocadas. Se porventura recebermos um valor de retorno falso deste método,
o que significa que não foi possível colocar todas as rainhas seguintes, então significa que a rainha da coluna atual também não está válida. E temos que então retirar a rainha da posição em que está. Vamos fazer aqui tabuleiro, ponto, remover rainha da coluna e da linha. Okay. E se a removemos, devemos avançar para a linha seguinte. Okay. E assim temos a estrutura para o nosso método recursivo. Para cada linha testamos a posição da rainha, se ela pode ou não ser colocada, se não há nenhuma outra rainha a atacar que estamos a tentar colocar nesta coluna. Caso seja válido, colocamos, caso contrário, avançamos para a linha seguinte. Depois de colocar a rainha, temos que ver se temos mais colunas para avançar. Se não houver, estamos na última, podemos retornar true. Tentamos colocar a rainha na coluna seguinte. Se for com sucesso, significa que conseguimos colocar todas as seguintes. Esta também está válida, podemos sair fora com return true. Caso contrário, temos que remover a rainha da posição em que está e avançar para a linha seguinte. Naturalmente, não conseguimos compilar isto, porque há aqui uma série de coisas que precisam de ser acrescentadas, quer a tabuleiro, quer à nossa classe aqui de solucionador. Vamos fazer isso já a seguir.